o seu corpo escuta o seu pensamento. O que é que isso quer dizer? Como assim o corpo escuta o pensamento? Todo o pensamento que passa pela tua mente, ele não passa despercebido. Todos eles, todos eles. Então imagina quando a sua mente fica inundada de pensamentos. Todos eles são percebidos pela sua mente e pelo seu corpo. Como que isso acontece? Todos esses pensamentos que passam pela sua mente, eles são ouvidos pelo seu corpo devido à liberação das moléculas da emoção. As moléculas da emoção são os hormônios. Então, por exemplo, você tem um pensamento de medo, de susto. Quando você lembra daquilo, automaticamente o seu corpo já desencadeia um alerta, porque o pensamento passa para o cérebro uma informação que passa para o corpo a ordem de liberar neuroadrenalina, e aí você fica agitado, isso ativa seu sistema nervoso autônomo simpático e você vibra. Se você tem um pensamento de felicidade, uma memória de amor, de um momento super que você viveu, de uma paixão, automaticamente esse pensamento passa para o seu cérebro uma informação que passa para os hormônios a liberação, por exemplo, de ocitocina, que é um hormônio da amorosidade, do acolhimento. E aí você vai sentir um bem-estar no seu corpo. Então, o seu pensamento, ele está diretamente interligado com informações que ele manda para o teu cérebro, e o teu cérebro manda informações para suas células através dos hormônios, e tudo isso acontece praticamente ao mesmo tempo. E o que eu vou ensinar para vocês? A olhar para os seus pensamentos. Quando a gente aprende que esses pensamentos têm um caminho, quando esses pensamentos têm uma rota dentro de cada um de nós, dentro da nossa mente, a gente aprende a compreender quais são os sinais que o pensamento traz e a dar uma informação para o pensamento. Se o pensamento é o primeiro passo, a hora que eu aprendo a dar uma informação para o meu pensamento, ele vai dar essa informação para o meu cérebro, que vai dar essa informação para o meu corpo. Tudo começa no pensamento. Quando você passa a ser um entendedor de pensamento aqui dentro da academia de pensamento, você consegue fazer diferente os seus hábitos, as suas ações, tomar atitude, se posicionar, porque primeiro você começou no pensamento. Percebe que tudo vem de lá. O que a gente vai observar em todos os pensamentos? Todos os pensamentos trazem um aspecto muito, muito, muito importante. Todos eles trazem um significado e uma vibração. Todo pensamento tem um significado e uma vibração, que é completamente diferente de uma pessoa para outra. Porque somos seres individuais, apesar de estarmos todos pertencendo ao mesmo planeta, somos seres individuais. Eu tenho uma história de vida que me trouxe até aqui e eu registrei as situações e as informações dentro da minha mente de uma maneira. Você tem uma história de vida que te trouxe até aqui e registrou as informações dentro da sua mente de outra maneira. Então, cada um de nós tem um registro de informação de vida, de vivência até aqui. E é a partir desse registro que existe dentro da nossa mente que os nossos pensamentos vão ter o significado. Como, por exemplo, quando você aprende coisas novas, você muda a tua maneira de pensar. Feliz é aquele que muda a maneira de pensar sempre, porque está sempre aprendendo novas realidades para poder olhar o mundo de óticas cada vez mais avançadas, ao invés de ficar sempre ali preso naquela mesma razão, daquela vida do mesmo jeito, que não dá um passo em direção a uma novidade. Então, você mudar a tua maneira de pensar, isso é muito bem-vindo, porque você está aprendendo. Sempre que você aprende, você fala, nossa, eu pensava que isso era assim, agora eu tô vendo que isso pode ser diferente.
É uma musculação para o pensamento que nós fazemos e vamos fazer juntos o tempo todo. Vanessa, isso é para um momento? Não, isso é para a vida, é para todo dia. Quanto mais você pratica, mais resposta você encontra dentro de você. Vou trazer o exemplo de um significado de um pensamento. Então, todos os pensamentos vão ter o quê? Significado e uma vibração. Todos. Eles têm um significado que vai para o cérebro, que vai para a emissão de hormônios, e ele tem uma vibração, que é uma frequência. O pensamento, a frequência dele, a vibração, ela vai e fica em arquivo de nuvem, como se fosse um drive, um iCloud, sei lá eu mais que nome que tem essas coisas. Ele fica uma nuvem que outras pessoas vão se conectar. Você já teve, por exemplo, numa conversa com alguém e você fala uma coisa e a pessoa fala: nossa, eu estava pensando exatamente a mesma coisa agora. Nesse momento, o seu pensamento foi para a nuvem, aqui para o seu drive, e o pensamento dessa pessoa também foi e compartilhou do drive, e vocês, ao mesmo tempo, trouxeram a mesma informação. Imagina que essa engrenagem acontece o tempo todo dentro da sua mente, a cada pensamento que você tem. Então eu vou trazer o exemplo de um pensamento para a gente treinar essa compreensão. Um pensamento: eu estou com fome. É um pensamento, tá? Eu posso estar no meu trabalho, eu posso estar já no horário de almoço, eu posso estar na rua, posso estar no meu carro, posso estar na minha casa e pensar: eu estou com fome. Qual é o significado que vai ter? O significado desse pensamento para mim é diferente para você. Eu tenho uma história, uma bagagem, vivi certas coisas até aqui e tudo o que eu vivi vai me fazer trazer o significado para o meu pensamento. Você tem uma história, um significado, uma bagagem e tudo o que você viveu até aqui vai te fazer entrar em contato com um significado para esse pensamento. Então eu vou trazer o significado para mim. Eu estou com fome. Poxa, se eu estou com fome significa que eu esqueci de comer. Eu, Vanessa, às vezes faço isso quando eu estou trabalhando, passo o horário da refeição. Tenho me policiado para não fazer isso. Acho que eu esqueci de comer e agora tá me dando fome. Ou quando eu tô num período mais ansioso, eu como mais vezes. Tô com fome de novo. Tô com fome, nossa, já comi agora há pouco, já tô com fome de novo. O que será que tá acontecendo comigo? Dependendo da maneira que eu estou, o mesmo pensamento ele vai ter um significado diferente. Então eu preciso entender qual é o significado desse pensamento para mim agora. E qual é a vibração desse pensamento? Eu disse que todo pensamento tem aqui um significado e uma vibração. Qual é a vibração desse pensamento? Pensamento do quê? Ou é de ansiedade, né? Se eu tô com fome de novo. Ou é de esquecimento, de me deixar, de nem me alimentar. Tem ali uma vibração, uma frequência. Puxa. Ou de falta. E aí eu fico nessa vibração. Eu vou me conectar nessa vibração do meu pensamento sem que eu veja com outras pessoas que estão na mesma vibração do mesmo pensamento. Isso é também o que chamamos de inconsciente coletivo. A vibração do pensamento que nós temos, que vai para esse drive, que vai se conectando com o pensamento de outras pessoas. Agora, por exemplo, se você teve uma história na sua vida de falta, de ter vivido até falta de ter o que comer em algum momento, quando você pensar, eu tô com fome, pode ser que você dê o significado: nossa, que duro tá com fome, que difícil, eu tô com fome, nossa, eu sei o que é passar fome. E isso vai ter um tamanho muito maior para você, porque vai atingir diretamente um significado de uma época de dor e dificuldade. Qual é a vibração desse pensamento? É uma vibração de dor e dificuldade. Então percebe que cada pensamento que passa pela nossa cabeça tem dentro dele um significado e uma vibração que é diferente e individual para cada pessoa. E às vezes para a mesma pessoa muda o significado dependendo do contexto. Por isso que é sensacional quando você aprende
a gerenciar seus pensamentos, a visitar os seus pensamentos. Você ganha autonomia para lidar com o movimento da vida. O movimento da vida que ora é um movimento bom, ora não tão bom assim. Você ganha autonomia porque tudo começa no seu pensamento. O seu pensamento que vai liberar a resposta para o seu corpo, o seu pensamento que te impede de agir ou de não agir, o seu pensamento que vai te ajudar a se conectar melhor com outras pessoas à sua volta, o seu pensamento que vai te encorajar a você viver aquilo que você busca dentro de você. Não adianta você mudar atitudes do lado de fora de você se você não mudar a engrenagem do seu pensamento. Porque aí você vai mudar uma atitude por alguns dias e daqui a pouco, voltei para o automático. O que é esse automático? É a engrenagem que existe dentro do seu pensamento. Se ele ficar ali no pensamento de sobrevivência, de automatismo, ele vai ter os mesmos pensamentos todos os dias. Dá trabalho investigar o pensamento? Não, é um caminho que quando você aprende, no começo é um pouco diferente, é um exercício. Mas depois que você aprende, é uma linguagem nova que você ensina para o seu cérebro e para o seu corpo e que te coloca dentro da vida naquilo que realmente faz sentido para você. Então fica para essa aula, o circuito de pensamento. Você vai fazer a seguinte atividade. Você vai separar alguns pensamentos que mais se repetem dentro da sua mente. 5 pensamentos que mais se repetem dentro da sua mente. E vai fazer o quê? Vai colocar o significado e a vibração que você imagina que cada um tem. Então, por exemplo, o meu pensamento, quando meu irmão briga comigo, eu fico triste. Qual o significado? Toda vez que eu tento me comunicar com meu irmão, ele não me entende, briga comigo. Qual a vibração? Tristeza, medo, dúvida. Entende? O significado é o contexto que tem para você, a vibração, qual é o sentimento que esse pensamento vibra. Que aí isso vai para a tua nuvem compartilhada para o teu iCloud. Então você vai fazer 5 exemplos de pensamento. E se você quiser, quando estiver assistindo esse vídeo, compartilhe esse exercício no nosso grupo, na nossa comunidade, para que a gente possa trocar informação. Porque tudo que a gente troca, a gente amplia. Juntos nós somos muito melhores. Boa tarefa!